Boa noite, meu nome é Nathalie, a minha equipe é composta por Lorenzo, Giovana e Letícia. E hoje nós vamos apresentar sobre a hipertermia maligna em equinos. A hipertermia maligna, ela é uma afecção de base genética, tendo uma alteração no gene RYR1, onde vai fazer uma liberação exacerbada do cálcio nas células musculares, fazendo assim uma hiperatividade muscular e, consequentemente, fazendo a elevação da temperatura. Ela tem uma relevância clínica alta, pois ela pode ser fatal se não houver o reconhecimento imediato dos sinais. E ela também é uma alteração comum em humanos, principalmente em crianças, em suínos e em cães. A epidemiologia da hipertermia maligna em equinos, ela tem um impasse muito grande, que é a ausência dos testes genéticos, onde são poucos os veterinários que têm o conhecimento dessa doença e também o teste tem um valor relativamente alto, o que não é tão viável. E os sinais clínicos também, eles são semelhantes a outras hipertermogenias. Então, ele pode ter uma grande dificuldade na identificação real da hipertermia maligna. Nos Estados Unidos foi feito um trabalho onde foi selecionado 225 equinos, e com esses 225 equinos, todos eram da raça quarto de milha, porém, somente 3 foram diagnosticados com a síndrome. E diante desses 3, os 3 eram heterozigotos, ou seja, os 3 vão ser dominantes, sendo algo hereditário que vai ser passado para sua prole, tendo uma grande perda, podendo ter uma perda econômica e também uma perda clínica, se não for diagnosticado precocemente. Os fatores predisponentes dessa síndrome, o principal fator é a mutação do gene RYR1. Outro fator muito comum na medicina veterinária são os anestésicos voláteis, principalmente o isoflurano e o sevoflurano, que são os mais utilizados na rotina. Outros fatores que podem desencadear a crise também são o estresse ambiental, podendo ser relacionado com as miopatias, distúrbios pré-existentes, o manejo inadequado, a desidratação, um exercício intenso, dor e principalmente o transporte prolongado. Com o reconhecimento precoce de todos esses fatores e também com um planejamento anestésico cuidadoso e com uma monitoração intensa, é o principal para conseguir reduzir os óbitos nesses casos dessa síndrome. Fisiopatologia da hipertermia maligna. Então, como vai ocorrer no organismo do animal? Então, como a Letícia explicou, vai ter uma mutação no gene RYR1, e esse gene é responsável por induzir o receptor de hyalinodina. Então, esse receptor é aquele que controla a liberação de cálcio nas fibras musculares do animal. Então, quando tem alguns gatilhos que desencadeiam o mau funcionamento desse receptor, ele começa a liberar cálcio descontroladamente. Então, os gatilhos podem ser os anestésicos voláteis, o animal com exposição ao calor. Então, quando tem essa alta liberação de cálcio nas fibras, começa a aumentar muito o metabolismo, começa a ter uma elevação da temperatura, uma utilização maior do gás oxigênio e a liberação também do gás carbônico em alta quantidade. Então, relacionados aos sinais clínicos, a evolução da hipertermia maligna tende a ser insidiosa, ou seja, os sinais clínicos começam a ser demonstrados algumas horas após o procedimento anestésico. E isso acaba dificultando o diagnóstico, porque aí é muito fácil ser confundido com sinais clínicos de outras miopatias que também são associadas à anestesia. Os sinais clínicos clássicos incluem taquicardia, hipercarpnia persistente, que é o acúmulo de gás carbônico no sangue, e rigidez muscular. E também isso pode evoluir para uma arritmia cardíaca intraoperatória. Também pode ocorrer sudorese excessiva, miosite pós-anestésica e também, nos casos mais graves, o aumento da temperatura acima dos 43 graus Celsius.
Nessa fase, é possível observar a degradação do tecido muscular, rigidez mandibular, mioglobinúria e também prolapso da terceira pálpebra. Alguns animais que são portadores do gene RYR1 também podem apresentar morte súbita sem ter associação com procedimento anestésico. Isso só reforça o fator hereditário e também a incapacidade que esses indivíduos têm de realizar o metabolismo de cálcio intracelular. Os principais diagnósticos diferenciais incluem miosite pós-anestésica, miosite por esforço físico e demais disfunções musculares que podem ter ou não a ver com a prática do exercício físico. Ali também tem a hipertermia que pode ser gerada por estresse ambiental com fatores externos. Durante o procedimento cirúrgico, a hipertermia maligna é um dos achados mais evidentes. Por mais que a aclimatação errada do centro cirúrgico ou a utilização no circuito fechado também possam influenciar na temperatura, os sinais clínicos não são tão graves e tão drásticos como ocorre na hipertermia maligna. Tratamento. O ideal, antes de iniciar o tratamento, é reconhecer precocemente que se trata da hipertermia. Então, ao reconhecer, você interrompe todos os anestésicos voláteis que estão envolvidos, nessa condição, oxigena o paciente em 100% de oxigênio, fazer a infusão intravenosa de soro fisiológico gelado, utilizar também bolsas de água gelada nas áreas de grandes vasos e fazer o tratamento dos sinais clínicos. Então, para hipercalemia, utilizar glicose a 50% e a insulina. Pode-se utilizar também o dantroleno. Esse medicamento é muito utilizado para hipertermia maligna, porém não tem muitos estudos, mas é comprovada a eficácia dele. Então, utiliza ele como relaxante muscular. Ele faz com que tenha menos liberação de cálcio nas fibras musculares e, consequentemente, tenha diminuição da temperatura do paciente. Prognóstico. Geralmente, o prognóstico dos animais afetados é de reservado a ruim. Cerca de 34% desses pacientes vêm a óbito, porque os sinais não são avaliados precocemente, porque são facilmente confundidos com outras miopatias. Então, acaba, dificultando a recuperação. Com relação à prevenção da hipertermia maligna, como se trata ali de uma doença que tem uma mutação no gene, então o primeiro passo é evitar cruzamento desses animais. Caso seja necessário clinicamente anestesiar o animal, é importante ter o histórico, então fazer uma anamnese bem feita. E caso não tenha histórico, é necessário então já considerar o animal com alguma predisposição para desenvolver essa mutação. Então, considerar ali de forma mais segura uma anestesia intravenosa. E também, de forma preventiva, a gente pode estar utilizando aí o dantrolene para evitar esse tipo de crise no animal. E com relação ao manejo e bem-estar desses animais, caso eles sejam diagnosticados com essa suscetibilidade, então é importante evitar efeitos que desencadeiam essa doença, como expor o animal ali a exercício intenso e prolongado, a estresse e também a esses agentes anestésicos. Então, esse animal também deve ter um ambiente ali adequado. Então, tem que garantir um ambiente fresco, com sombra, principalmente em dias muito quentes. Em exercício, precisa ser monitorado. Também tem que ter ali uma conscientização entre o médico veterinário e o proprietário. Então, o proprietário ele deve relatar se esse animal já teve alguma reação, algum tipo de anestésico. E com relação à qualidade de vida, então, os cavalos suscetíveis, eles podem ter uma qualidade de vida, desde que os seus limites sejam respeitados. E todas essas medidas de precaução sejam atendidas. Espero que tenham gostado. E é isso. Boa noite. Boa noite, meu nome é Letícia. Minha equipe é composta por Giovana, Nathalie e Lorenzo. E hoje a gente vai falar sobre
Importante que... Ai, meu Deus. Os sinais clássicos incluem... Eu não tô vendo o que você tá falando. Pare de dar risada. Deixa eu falar sério agora. Você falou sinais clássicos, é sinais clínicos.